Às 5h47 da manhã, no Estreito de Hormuz, 3 contratorpedeiros da Marinha dos Estados Unidos atravessam o ponto mais estreito e mais perigoso do planeta. Não 50 milhas de oceano aberto, não o Mar da Arábia com espaço para manobrar. 21 milhas de água. Menos do que a largura de Lisboa de ponta a ponta, com baterias de mísseis iranianas na costa norte e ilhas iranianas na margem sul, e 20% do petróleo mundial a passar por aquele mesmo canal todos os dias. O USS Rafael Peralta, o USS Milius e o USS John Finn estão naquele canal neste momento, a avançar para oeste a 28 nós, em formação escalonada, com cada navio a 1,8 milhas do seguinte. Os radares Spy-6 a varrer 360 graus sem interrupção. O que a maioria das pessoas não compreende sobre o Estreito de Hormuz é que a sua estreiteza não é apenas um facto geográfico. É uma arma tática. Qualquer navio que o atravesse passa toda a travessia dentro do alcance das baterias de mísseis costeiros iranianos. Não existe uma rota segura. Não existe uma aproximação que mantenha o navio fora do envelope de ameaça. Entra-se no estreito e fica-se em alcance até sair. O Irão sabe isto há 40 anos e passou 40 anos a construir armamento especificamente concebido para esta geometria. Às 5h47, essas armas já estão a ser preparadas. O radar Spy-6 do USS Rafael Peralta detecta a assinatura de lançamento às 5h48. Um rasto, depois 2, depois mais 3 em rápida sucessão, a partir de 3 posições distintas ao longo da costa iraniana. 6 ao todo, todos balísticos, todos a subir rapidamente, todos apontados para o mesmo canal de 21 milhas, onde 3 contratorpedeiros americanos estão neste momento a transitar a 28 nós. Isto não é um exercício. Os contactos são mísseis balísticos Khorramshahr-4, a arma mais avançada e mais poderosa de todo o arsenal iraniano, e aquela que menos atenção recebe nas análises ocidentais. É preciso perceber este míssil para perceber o que acontece a seguir. O Khorramshahr-4 tem o nome de uma cidade iraniana devastada durante a guerra Irão-Iraque nos anos 80. O Irão perdeu a cidade, reconstruiu-a e deu o nome dela ao seu míssil mais mortífero. Não é coincidência. Esta é uma arma construída tanto a partir do luto nacional como da engenharia. Tem 13 metros de altura. É lançada a partir de um caminhão móvel que consegue reposicionar-se em menos de 45 minutos e transporta uma ogiva com um peso entre 1.500 e 1.800 kg. Para tornar isto concreto, essa ogiva é mais pesada do que um Land Rover Defender completamente carregado e acerta a menos de 30 metros do alvo a partir de 2.000 km de distância. O Irão não construiu apenas um míssil, construiu uma declaração. O que torna o Khorramshahr-4 genuinamente difícil de interceptar não é a sua ogiva, é o que acontece no final da trajetória. A ogiva separa-se do corpo do míssil durante a fase terminal e regressa à atmosfera de forma independente. Nesse momento, está a manobrar, a fazer pequenas correções de curso que invalidam qualquer solução de intercepção construída durante a fase intermédia. O sistema Aegis tem de recomeçar o cálculo de intercepção praticamente do zero quando a ogiva se separa, e dispõe de segundos para o fazer. 6 estão agora em aproximação. O quadro tático no Centro de Informação de Combate do Rafael Peralta, às 5h49, é o seguinte. 6 jastos balísticos em fase terminal, todos a convergir sobre a formação de 3 contratorpedeiros a partir de 3 posições distintas ao longo da costa iraniana. 2 mísseis apontados ao Peralta, 2 ao Milius, 2 ao John Finn. A geometria não é acidental. O Irão dividiu deliberadamente os 6 mísseis pelos 3 navios para fracturar o fogo defensivo da formação. Se todos os 6 tivessem como alvo um único navio, esse navio enfrentaria probabilidades esmagadoras, mas os outros 2 poderiam contribuir com os seus interceptores para a defesa. Divididos pelos 3 navios, cada navio defende-se a si próprio. Foi esse o cálculo iraniano: fracturar a defesa, sobrecarregar cada navio individualmente.
O oficial de ação tática do Peralta ordena armas livres às 5h49 e a formação adopta postura de empenhamento total em simultâneo. É aqui que o Spy-6 justifica a sua reputação. O sistema instalado nestes 3 contratorpedeiros da terceira série melhorada não é o mesmo radar que os navios mais antigos da classe Buck transportam. O Spy-6 é 30 vezes mais sensível do que a geração anterior, o Spy-1, que armou os contratorpedeiros da Marinha durante décadas. 30 vezes. Detecta um veículo de reentrada balístico do tamanho de uma bola de basquetebol a mais de 400 quilômetros. Consegue rastrear mais de 30 vezes o número de alvos simultâneos do que o seu predecessor. O Irã disparou contra navios que conseguiam ver os seus mísseis a chegar antes mesmo de os veículos de lançamento terem concluído a sequência de ignição. Essa sensibilidade de radar é a primeira linha de defesa antes de um único interceptor sair do tubo. Os primeiros interceptores, esse M3, são lançados pelos 3 navios às 5h49. Não em sequência, em simultâneo. Os 3 contratorpedeiros a disparar contra as ameaças respectivas no mesmo momento. O sistema de empenhamento cooperativo a ligar os 3 navios numa única imagem tática partilhada, de modo que os dados de radar do Peralta alimentam o controlo de fogo do Milhos, e os dados de radar do Finn alimentam as soluções do Peralta. 3 navios, um único cérebro. É isto que separa uma formação naval moderna de uma coleção de navios de guerra individuais. Não combatem separadamente, combatem como um só. Neste momento, às 5h49, 6 mísseis em aproximação, 3 navios a empenhar em simultâneo. Se fosse o oficial de ação tática do USS Milhos a observar 2 veículos de reentrada Khorramshahr a separar-se dos seus estágios de propulsão e a iniciar as manobras terminais, qual seria a sua decisão? 2 interceptores para cada alvo ou 3 no primeiro e 1 no segundo? É exatamente esta a escolha que estas tripulações enfrentam em tempo real, sem pausa possível. O SM-3 é um interceptor de fase intermédia. A sua função é encontrar o míssil enquanto ainda está no espaço, acima da atmosfera, antes de a ogiva se separar e as manobras começarem. O SM-3 Bloco 2 viaja a Mach 13,5, mais rápido do que a ameaça. Não transporta uma ogiva explosiva, mata por impacto direto. Um veículo de intercepção do tamanho de uma lata de café grande a embater num míssil balístico a velocidades de fecho superiores a Mach 15. A física é violenta e a margem de erro mede-se em metros. Às 5h50, os primeiros abates registram-se. O primeiro SM-3 do Peralta encontra o rastro de entrada em altitude e o veículo de intercepção faz contato limpo. O estágio de propulsão e a ogiva do míssil desintegram-se acima da atmosfera e o campo de detritos cai inofensivamente para o Golfo de Omã, a milhas da formação. Primeiro rastro neutralizado. O segundo SM-3 do Peralta já está a subir em direção ao segundo rastro. O Milhos obtém um abate limpo no seu primeiro rastro também às 5h50. O SM-3 a encontrar o veículo de reentrada durante a fase intermédia antes da separação. 2 abatidos. O primeiro SM-3 do John Finn falha. A manobra intermédia do Khorramshahr executa-se exatamente no momento em que o interceptor atinge a posição atribuída. A ogiva a deslocar-se 200 metros lateralmente em 0,4 segundos. E o SM-3 a detonar no vazio. O Finn dispara imediatamente de novo. O segundo SM-3 a subir em direção a um rastro que concluiu a sua correção intermédia e está comprometido com a aproximação terminal. Às 5h51, a ogiva separa-se no rastro que tem o Finn como alvo. É agora um veículo de reentrada manobrador em voo livre a 24.000 metros de altitude, a descer a Mach 12, a fazer pequenas correções que o sistema de controlo de fogo do Finn está a rastrear e a atualizar em tempo real. O SM-3 já não é a ferramenta certa. A ogiva está dentro da atmosfera e o SM-3 foi construído para operar acima dela. O Finn transita para o SM-6. É a transição que todas as tripulações de contratorpedeiros treinam e esperam nunca ter de executar na realidade. O momento em que a camada intermédia falhou e a camada terminal é tudo o que resta.
O SM-6 é um animal diferente do SM-3. Enquanto o SM-3 mata por impacto no espaço, o SM-6 utiliza um buscador ativo que se guia para o alvo na fase terminal, orienta-se pelos segundos finais do empenhamento e detona uma ogiva de proximidade quando se aproxima suficientemente. O SM-6 consegue empenhar alvos abaixo da atmosfera que o SM-3 não consegue alcançar. É o último interceptor sério antes do sistema de armas de curto alcance. O SM-6 é lançado pelo fim às 5h51, a subir com força para o envelope de empenhamento terminal. O veículo de reentrada descer a Mach 12, a geometria de fecho a construir-se em direção a um único ponto de intercepção algures acima do Estreito de Hormuz. Entretanto, o segundo rastro do Peralta, aquele para o qual o seu segundo SM-3 estava a subir, completa também a separação da ogiva às 5h51. O Peralta transita igualmente para o SM-6. 2 interceptores SM-6 agora no ar em toda a formação na janela de empenhamento terminal em simultâneo. O segundo rastro do Milhos é tratado de forma limpa pelo seu segundo SM-3 antes da separação da ogiva. 3 dos 6 mísseis confirmados destruídos. O quarto, com o Milhos como alvo, separa a ogiva às 5h51 e o Milhos transita também para o SM-6. 3 navios, 3 empenhamentos terminais simultâneos. Todos os sistemas de armas de curto alcance da formação a ativar-se como última camada de defesa. O SM-6 do Peralta encontra o seu veículo de reentrada a 5h52 a 3.600 metros de altitude. Detonação de proximidade. A ogiva inicia-se por impacto de fragmentação, uma iniciação parcial, com a energia da explosão a dispersar-se assimetricamente em vez da geometria perpendicular completa que um impacto direto produziria. O campo de detritos desce em direção à água. O Peralta absorve uma onda de pressão da detonação parcial da ogiva a 2.700 metros acima do convés de voo. Suficiente para atirar tripulantes ao chão em posições expostas, mas não o impacto direto catastrófico que o Khorramshahr 4 foi concebido para entregar. O Peralta está danificado. O Peralta está operacional. O SM-6 do Milhos abate o seu alvo terminal de forma limpa às 5h52. Detonação de proximidade direta. 5 dos 6 mísseis destruídos ou neutralizados. O SM-6 do John Finn falha. O veículo de reentrada a executar uma correção final de 1,4 graus nos últimos 1.200 metros, que o move para fora do raio de fragmentação letal do SM-6 por 6 metros. 6 metros. O sistema de armas de curto alcance ativa-se como camada de defesa final, a rastrear um veículo de reentrada a Mach 12 a 900 metros de altitude com 8 segundos até ao impacto. O sistema de armas de curto alcance dispara às 5h52. A rajada encontra o veículo de reentrada a 550 metros e inicia a ogiva por impacto de projétil, não uma explosão aérea limpa. Uma iniciação por contacto a 550 metros acima do convés do fim. Ogiva completa a 550 metros. A onda de explosão atinge o convés e a superestrutura do fim em simultâneo. 14 tripulantes embaixo. O convés dianteiro encurvado numa secção de 6 metros. O conjunto de antenas dianteiro da superestrutura danificado. 2 incêndios a iniciar-se no compartimento dianteiro devido a falhas elétricas produzidas pela flexão estrutural. O John Finn foi atingido. O John Finn continua a combater. Às 5h53, o Estreito de Hormuz está silencioso pela primeira vez desde as 5h48. 5 minutos e 6 mísseis. Uma detonação parcial acima do Peralta. Um impacto direto no fim. 4 abates limpos. A formação está danificada e a formação está a aguentar. Agora vem a parte que os comandantes iranianos não previram. O Khorramshahr 4 é lançado a partir de um veículo lançador erector móvel, essencialmente um caminhão pesado. A força deste sistema é a mobilidade. O Irã pode mover o lançador, instalá-lo, disparar e reposicionar-se em menos de 45 minutos. O raciocínio é que isto torna o lançador praticamente impossível de atingir. Quando qualquer resposta chegar, o caminhão já se moveu.
O que o Irão não teve plenamente em conta foi a capacidade de recolha passiva de emissões do radar Spy-6. Desde o momento em que o primeiro Khorramshahr-4 acendeu o motor às 5h47, os 3 contratorpedeiros estavam a recolher passivamente a assinatura eletromagnética de cada lançador que disparou. Os sinais de calibração pré-lançamento, o protocolo de ligação do sistema de guiamento, o perfil de emissão específico de uma sequência de lançamento de Khorramshahr-4, que é distinto de todos os outros mísseis do inventário iraniano. Às 5h49, 2 minutos após o primeiro lançamento, a formação tinha as 6 posições de lançamento fixadas, com uma precisão de 14 metros. A janela de reposicionamento de 45 minutos é a proteção do lançador. O tempo de voo de um míssil Tomahawk a partir de um contratorpedeiro no estreito até uma posição de lançamento costeira a 140 km para o interior é de aproximadamente 11 minutos. Os lançadores tinham 45 minutos, os Tomahawks precisavam de 11. Às 5h53, as 6 posições de lançamento receberam ataques simultâneos de Tomahawks, autorizados no momento em que a formação confirmou que o último míssil tinha impactado ou sido destruído. 48 Tomahawks no total, 8 por posição. Os lançadores não tinham terminado de se reposicionar quando os primeiros Tomahawks chegaram às 6h04. As 6 posições confirmadas destruídas às 6h09. Eis a análise. O plano iraniano, no papel, era sólido. 6 mísseis divididos por 3 navios para fracturar o fogo defensivo. O veículo de reentrada manobrador do Khorramshahr-4 para complicar as soluções de intercepção. O lançador móvel para complicar a retaliação. 3 elementos a trabalhar em conjunto para um único resultado. Pelo menos um míssil a atingir cada navio. Quase resultou. Um míssil atingiu o fim diretamente. Um detonou suficientemente perto do Peralta para causar danos reais. 4 foram destruídos de forma limpa. O que o Irão subestimou foi a capacidade do radar Spy-6 para rastrear 6 rastros balísticos simultâneos pelos 3 navios e partilhar essa imagem em tempo real através do sistema de empenhamento cooperativo. O radar Spy-1, mais antigo que armou contratorpedeiros durante décadas, não teria conseguido fazer o que estes 3 navios fizeram às 5h49. A atualização do Spy-1 para o Spy-6, 30 vezes mais sensível, 30 vezes mais alvos em simultâneo, é a capacidade específica que impediu 4 dos 6 mísseis Khorramshahr-4 de atingirem os seus alvos. 2 passaram. 2 navios danificados, ambos operacionais. Os 6 lançadores que dispararam esses mísseis tinham desaparecido às 6h09. O Irão passou anos a desenvolver o Khorramshahr-4, numa arma especificamente concebida para derrotar os sistemas de defesa antimíssil ocidentais. O veículo de reentrada manobrador, a ogiva pesada, o lançador móvel, tudo engenhado em torno de uma intuição, que a saturação e a manobrabilidade juntas conseguiriam sobrecarregar qualquer defesa. Neste empenhamento, contra estes 3 navios, com este radar, essa intuição estava parcialmente correta. 2 mísseis em 6 atingiram os alvos. Uma taxa de penetração de 33% contra uma das formações de guerra de superfície mais avançadas do mundo. Há algo neste número que fica na memória. 33%. É pouco e é muito ao mesmo tempo. É pouco para quem planeou o ataque. É muito para quem estava no convés do fim quando a onda de explosão chegou. A questão que fica sem resposta é esta. O Irão lê estes 33% como um fracasso a corrigir ou como uma prova de que o caminho é esse, só com mais mísseis da próxima vez?